Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu quero aqui externar meu agradecimento ao pastor Luiz, que me fez o convite, ao pastor Marcos Sérgio, pela confiança, a todo o corpo de obreiros, aos meus pais que vieram participar do culto hoje, a toda a minha família. Quem encontrou, diga amém. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Podeis assentar, meus irmãos. Eu fiz uma pergunta, ficou ecoando uma pergunta no meu coração, a respeito de direção divina. Esse é o tema da campanha. Hoje é o encerramento da campanha, direção divina. Eu fico muito honrado em participar do encerramento da campanha. Tantas ministrações poderosas a respeito de direção, palavras que nos marcaram e vão nos marcar ao longo do tempo. E eu fiquei me perguntando, quem não quer direção divina? Quem não quer a direção de alguém que pode ver o futuro? Quem não quer ter a direção de alguém que vê o futuro e te ama? Quem não quer? Essa parece ser uma proposta irrecusável. A proposta de alguém te direcionar num caminho incerto, e esse alguém sendo onipotente, onipresente, onisciente, parece ser irrecusável até para o descrente. Mas uma coisa que ficou martelando no meu coração: por que é uma proposta irrecusável e muita gente ainda consegue viver sem direção? Por que é uma proposta irrecusável a direção divina, a direção de alguém que te ama e que tem o poder de fazer todas as coisas para o nosso bem, de alguém que tem planos de paz? E muitos cristãos não conseguem viver direção divina. Por que eu não consigo viver direção divina por muitos dias da minha vida? Isso é uma proposta irrecusável. E que o Espírito Santo assentou no meu coração foi que para viver direção divina é necessário 2 pré-requisitos. É necessário renúncia. É necessário renunciar àquilo que nós achamos que é certo. É necessário renunciar àquela direção que às vezes nós tomamos como a direção correta. E é necessário confiança. É necessário renunciar à minha vontade. E é necessário confiar no meu guia. Eu lembro de um dia que eu, como um bom goiano, e uma pessoa criada dentro de casa, a gente nunca viajava, eu nunca viajei sozinho. E teve um dia que eu já estava casado, fui viajar com a Thaís. E a gente caminhando, a primeira e única vez que eu fui no mar, a gente caminhando sozinho ali, indo de uma praia em direção a outra, eu falei: amor, dá para ir, nós vamos. E ela: então vamos. E a gente foi caminhando por meia hora, 40 minutos, e as pessoas foram ficando mais escassas, até a gente ficar sozinho, até eu começar a ficar com medo. E eu comecei a ficar com medo, a Thaís também começou a ficar com medo, até que eu achei um guia, que era um pescador lá da região, e o caminho começou a ficar mais seguro. Um simples pescador me trouxe confiança, porque ele sabia para onde estava indo, eu comecei a seguir ele. Mas e um Deus que é todo poderoso e que nos ama e que tem planos de paz, que tem planos para o nosso futuro? Muitas vezes é difícil até mesmo para o cristão viver segundo a direção divina.
E ele vive perdido, ele vive sem propósito, ele vive sem direção. Daí o Espírito Santo assenta no coração dos pastores para mover uma campanha com um tema de direção divina, trazendo o povo de Deus de volta para a direção divina. E nós recebemos muitas palavras acerca da direção divina. E eu não consigo pensar em direção divina e não lembrar da própria fala de Jesus, dizendo: o vento sopra onde quer. Se escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou repetir para você gravar isso. O vento sopra onde quer. Ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que é a renúncia? É fazer como foi pregado aqui em uma das primeiras mensagens. É fazer como Abraão, que era nascido do Espírito, e mesmo sem saber onde vai, ele recebe a direção divina e começa a caminhar. Direção divina é muitas vezes nós caminharmos sem entender onde estamos indo. Muitas vezes sem enxergar a direção, a gente segue porque nós ouvimos o som. E eu não consigo pensar nesse versículo sem lembrar de Jesus falando a respeito do bom pastor que era Ele mesmo. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 3. Jesus vai falar: as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as leva para fora. Sabe o que eu fico pensando? Esses dias eu estava vendo um dos maiores portais de notícia do Brasil, a notícia de que em 2021 o cenário econômico ia ser muito pior do que 2020. A notícia de que 2021, a tendência econômica seria que fosse pior do que 2020. Eu mostrei para um amigo meu, falei: dá uma olhada nessa notícia. O que você acha? Ele falou: eu acho que não é verdade. Eu falei: pode ser verdade, mas a voz que eu ouço é a do meu pastor. Sabe o que acontece? Que muita gente fica sem direção e perdida na vida. É porque ouve voz demais, é porque escuta voz demais. Mas quando a gente está ouvindo a voz do pastor, quando a gente está ouvindo a voz do bom pastor, ele nos chama pelo nome e nos leva para fora. Ele nos faz caminhar. A ovelha que ouve a voz, ela não é levada a caminhar por causa da fome. Não é o alimento que faz ela caminhar. Não é o bando que faz ela caminhar. Não são as dificuldades que fazem ela caminhar. O que faz ela caminhar é a voz que vem do pastor. E sabe por que tem muita gente sem direção? É porque ouve voz demais e começa a caminhar por elas. Mas a voz do pastor vem aqui, através de uma campanha de direção divina, dizendo: eu quero te guiar, eu quero guiar os seus passos. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz: Jesus, quando estava iniciando o ministério, ele chega para ser batizado por João Batista. E ele, quando é batizado, aparece uma pomba, o Espírito Santo desce como uma pomba, e ouve-se uma voz que vinha do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir da voz,
A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo começa a guiar Jesus. O Espírito Santo traz a direção para Jesus. E o Espírito Santo traz a direção para Jesus até o deserto, para ser tentado. E sabe o que o diabo vai falar para Jesus? Eu sei que você ouviu Jesus, que você é o Filho de Deus. Mas se você realmente for o Filho de Deus, depois de 40 dias sem comer, ordena que essas pedras se transformem em pão e come. E a resposta de Jesus para Satanás: eu não vivo por aquilo que eu como, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é aquilo que as pessoas estão falando, que o pão vai acabar, que a dificuldade, que a crise econômica vai se instalar, que vai te fazer caminhar ou mudar a sua direção. O que vai fazer você mudar a direção é a palavra que sai da boca de Deus. É isso que está me guiando em 2021, pastor. Não é cenário econômico, não é análise dos economistas, não. Sabe por quê? Porque segundo a análise dos discípulos, quando Jesus aparece andando sobre as águas, Jesus aparece aos discípulos e a análise dos discípulos é: se pisar vai afundar. É impossível alguém estar andando sobre as águas. E aí Jesus diz: sou eu, não temas. E Pedro vai perguntar: Senhor, se é o Senhor mesmo, ordena que eu vá até aí. Sabe o que eu aprendo? Pedro não estava querendo caminhar em cima de análise, Pedro não estava querendo caminhar em cima do natural, porque ele sabia que se ele pisasse na água ele ia afundar, mas ele queria caminhar em cima da palavra. Porque se Jesus Cristo falar, se Jesus Cristo disser, se o bom pastor me chamar, isso sim vai me mover. Então não importa o natural, não importa a análise natural para a sua vida, não importa o diagnóstico natural. Deus muda o quadro através da palavra. Através da palavra dele, ele criou todas as coisas. Através da palavra dele, o universo criou vida. E através da palavra dele, aquilo que o médico falou que é impossível, você vai presenciar a cura na sua casa. Através da palavra dos homens para a minha vida era impossível, mas quando eu recebo a palavra de Deus, eu sei que já vai acontecer. Sabe o que acontece? O seu ministério também era impossível, a sua vida era impossível, o seu casamento era impossível, mas se a palavra de Deus disse para acontecer, por isso que você vem até aqui, é porque nós não caminhamos em cima do natural, é porque nós sabemos que se nós formos analisar, usar a nossa mentalidade para analisar, nós sabemos que nós vamos pisar e afundar, mas quando caminhamos na palavra, nós sabemos que é ela que nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 2? O versículo de número 1 vai dizer: isto diz, esta é a palavra daquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus está se identificando nessa carta, dizendo: isto diz o bom pastor, isto diz o alfa e o ômega, isto diz aquele que tem na sua mão todas as igrejas, isto diz aquele que tem na sua mão a vida de todos os membros.
Isto diz aquele que é o primeiro e aquele que é o último. Essa é a palavra. E o versículo 2 vai dizer: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, para muita gente pode ser confrontante, pode ser um confronto. Conheço as suas obras. Eu sei o que você fez no verão passado. Conheço as suas obras, eu sei o que você fez ontem. Conheço as suas obras, eu sei o que você fez na semana passada. Para o mundo pode ser confrontante, mas para a igreja é confortante. Eu conheço as suas obras porque eu caminho do seu lado. Eu conheço as suas obras porque eu estou bem pertinho. Eu conheço as suas obras porque eu sou Emanuel. Eu conheço as suas obras porque eu estou andando do lado de você. Eu conheço as suas obras porque eu não sou um bom pastor que guia as ovelhas à distância. Eu guio a ovelha do meu lado, é caminhando junto comigo. Eu conheço as suas obras por isso. E ele continua dizendo à igreja de Éfeso: eu conheço o teu trabalho. Eu tinha que fazer uma pausa aqui para falar acerca disso. Tem muita gente que parou no meio do caminho porque se sentiu ferido. Nós estamos aqui com muitas pessoas que já têm anos de ministério, e tem muito ministério na gaveta, pessoas que simplesmente encerraram. Eu lembro de uma jovem chegar para mim e falar assim: olha, eu orei para Deus falando: Senhor, tudo aquilo que o Senhor me entregou, eu estou colocando numa gaveta e estou fechando, porque as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço, porque as pessoas não reconhecem o meu trabalho, porque as pessoas não reconhecem o meu ministério, porque as pessoas não reconhecem aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Mas aí o Espírito Santo de Deus vai dizer: eu conheço, cada culto de quinta, eu conheço, cada banner feito, cada gravação, eu conheço, cada sermão preparado, cada dobrada de joelhos, eu conheço, cada visita eu conheço, cada trabalho na diaconia eu conheço, cada som, cada louvor eu conheço, cada oração eu conheço, cada trabalho na salinha eu conheço. O mundo pode não conhecer, o mundo pode desprezar esse seu ministério, o mundo pode desprezar o seu trabalho, mas se você estiver trabalhando para o bom pastor, ele está do seu lado e conhece o seu trabalho. E ele continua: a tua perseverança eu também conheço. Ele está dizendo a uma igreja, e que vocês não podem suportar os maus, e que vocês puseram à prova através da palavra os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vocês têm perseverança, versículo 3. E por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. E aqui tem uma pausa. A pausa para dizer que muitas vezes a direção divina para a nossa vida é diferente daquilo que a gente estava esperando. Muitas vezes através dos nossos olhos naturais a gente queria avançar. Muitas vezes através dos nossos olhos naturais era momento da gente: Senhor, agora é momento de eu subir. Mas a palavra para a igreja de Éfeso era: volte. Não quero que você avance, eu quero que você volte. Voltar às primeiras obras, aquilo que você estava praticando lá atrás. Sabe o que eu entendo com isso? Que direção divina é individual. A direção divina é individual. Aí você pode perguntar: mas espera aí, mas para Abraão, Deus falou para sair, então nós temos que sair. A palavra é para sair. É verdade. Muitas vezes o Espírito Santo vai te levar para sair, mas para Noé ele falou para entrar.
O vento sopra onde quer. Direção divina está sem embaraço para ser levado pelo Espírito Santo para onde Ele quiser. Aí você pode falar, não, mas espera aí. Para Moisés, Deus falou assim: suba no monte porque eu vou falar com você. É verdade. Para muita gente, Deus vai falar para subir, para receber a voz de Deus. Mas para Jeremias Ele falou: desce a casa do oleiro que eu vou falar com você lá embaixo. Direção divina é dar liberdade para o Espírito Santo nos levar para onde Ele quiser. Mas Senhor, eu queria subir agora, mas eu te quero aqui embaixo. Eu vou falar com você aqui embaixo. Mas Senhor, eu queria sair agora. Não, entra, eu vou tratar com você aqui dentro primeiro. Mas espera aí, para Gideão Deus falou para avançar, mas para a igreja de Éfeso Deus falou para voltar. Direção divina individual. Mas o pastor Marcos Sérgio está fazendo uma coisa que dá certo, eu vou imitar ele. Ele prega de um jeito que dá certo, eu vou imitar ele. Está dando certo porque eu falei para ele. Para você é diferente. Eu não quero você copiando nada que está dando certo. Mas espera aí, tem fulano que está crescendo a igreja, é assim. Para ele, para você a direção é diferente. Para você a direção é comigo. A direção é estar sendo guiado pelo Espírito. Não é copiando o que dá certo, é fazendo aquilo que recebeu do Pai. A ovelha ouve a sua voz. A ovelha ouve a sua voz. E Ele chama cada uma pelo seu próprio nome. Quer saber? Ele te conhece. Ele conhece a sua obra. Ele conhece o seu trabalho, Ele conhece o seu nome, Ele conhece aquilo que Ele depositou em você. A direção é dada para você. E aí tem muita gente perdida, ovelha perdida. Mas eu estava seguindo aquela ovelha ali, ó. Aí eu me perdi. E o Espírito Santo de Deus vem dizer: é porque você estava seguindo ovelha, eu quero que você siga a minha voz. Quando você começar a seguir a minha voz, eu vou começar a falar com você. Você vai ver que o caminho vai se abrindo, porque eu tenho uma direção para você. Eu quero trazer uma direção para você. Eu te trouxe aqui porque eu quero dar uma direção para você. Eu quero dar uma palavra para você. Eu quero dar um ministério para você. Eu quero dar visão para você. Eu quero fazer você tomar decisões corretas. Não baseado no que você ouve e nem no que você vê dando certo, mas naquilo que eu estou falando para você. O Espírito sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Essa era a direção que a igreja de Éfeso estava recebendo. Uma direção individual. O chamado é individual. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se você não se arrepender, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Sabe o que eu gosto de ouvir? A minha esposa fica brava comigo, pastor. Eu gosto de ficar ouvindo aqueles testemunhos daquelas igrejas. Eu chego no carro e eu ponho na rádio deles. Eu vou assistir televisão e eu coloco para assistir eles. E eu fico pensando, a que ponto o evangelho chegou?
O testemunho é: antes a minha empresa faturava X, eu aceitei Jesus, a minha empresa agora fatura 2x. Antes eu morava na saída de Hidrolândia. Depois que eu aceitei Jesus, eu comprei um apartamento novo no Bueno. Antes eu tinha uma Pop 100. Eu aceitei Jesus. Hoje eu estou com duas caminhonetes na garagem. Pode glorificar, irmão? A palavra é essa, eu gosto de ouvir. Só que o versículo 7 vem para nos dizer qual que é o nosso destino. O nosso destino não é a empresa que fatura 3x. O meu destino não é ter 3 caminhonetes na garagem. Miserável homem, se eu pensasse que o meu destino era ter 3 caminhonetes na garagem. Miserável homem que eu sou, se eu pensar que o meu destino é ter um apartamento de luxo. O meu destino não é esse. O seu destino não é esse. A direção divina para a sua vida, você pode passar por lá. Deus abre as portas, mas o seu destino não é esse. Aquilo que as pessoas estão correndo atrás aqui, que estão se matando aqui, vai ser asfalto lá. Nós vamos caminhar por cima lá. O meu destino está escrito no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça mais uma vez que o bom pastor vai falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, esse é o destino. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Direção divina para a sua vida é te levar para o céu. Eu poderia fazer uma oferta aqui para você, falando: aceite a Jesus que você vai faturar ainda mais na sua empresa. Aceite a Jesus que o seu salário hoje vai triplicar. Mas o destino da igreja não é esse. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, a árvore que nem Adão teve a oportunidade de comer, que está no paraíso de Deus. Eu convido você a ficar de pé. Romanos capítulo 8, versículo 14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aí você pergunta: mas como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir. Versículo 16. O mesmo Espírito de Deus que nos adota testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não vai precisar sair andando atrás de profecia. O Espírito Santo vai se comunicar com você. Você não vai precisar de profetada. O Espírito Santo quer comunicar com você, lá no secreto. E essa noite vai ficar marcada, essa campanha vai ficar marcada, pastor, onde receberemos direção divina, a comunicação do Espírito Santo, com o nosso Espírito nos dando direção. Eu quero convidar aqui o pastor Luiz.